É informação exclusiva que eu trago para vocês a respeito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que acompanha o desdobramento dessa crise direto dos Estados Unidos. E aí, Edu, como eu fiz as anotações aqui no bastidor do nosso próprio estúdio, vou pedir para a gente vir para cá, porque eu preciso ficar com ela aqui exatamente. O presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns de seus aliados mais próximos, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns de seus aliados mais próximos, pessoas que estiveram com ele durante a gestão de diversas crises ao longo de seus 4 anos de governo, para tentar entender qual é o alcance dessa fala que o Marcos Duval fez ontem, levou a revista Veja e hoje está tentando encontrar uma saída para diminuir a octanagem das revelações que fez. De todo modo, o relato que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a esse grupo de pessoas aliadas a ele é o de que quem faz a convocação, o chamado para a reunião, é Daniel Silveira, no dia 7 de dezembro. Que Daniel Silveira é quem escreve e convida o senador para o encontro que ocorre no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, já fora do cargo, não negou a esses aliados que tenha participado da reunião. Mas ele reafirma, segundo a informação que eu trago para vocês, que permaneceu em silêncio. Primeiro, porque Bolsonaro percebeu que, segundo esse interlocutor, Daniel Silveira, este preso hoje, rifado, carta fora do baralho, estaria desequilibrado. E mais, Bolsonaro, segundo esse relato, temia, inclusive, ser ele próprio gravado pelos então aliados, Silveira e Marcos Duval, que, como o próprio senador diz, não era uma figura próxima pessoalmente a Bolsonaro, embora um aliado político inconteste. Ainda segundo o relato que eu acabo de receber e trago em primeira mão aqui para vocês, tanto Jair Bolsonaro fica, abro aspas, absolutamente calado, inclusive com medo da sensação da maluquice, do descontrole e do medo de ser gravado por Daniel Silveira. Marcos Duval, segundo esse relato feito por Bolsonaro também, fica ali em silêncio. Marcos Duval encaminha depois uma mensagem ao próprio Bolsonaro, dizendo que era uma mensagem que ele havia encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo a mensagem que Duval encaminhou a Bolsonaro e que o ex-presidente guarda e trata isso agora como algo que prova como ele conduziu a situação, Duval relata aqui: olha, ministro, como se ele estivesse falando com o ministro Alexandre de Moraes. De novo, essa mensagem foi encaminhada por Marcos Duval para Bolsonaro, que agora aguarda como prova de como ele procedeu diante disso. Duval manda no sentido de: veja só, olha aí, eu até já expliquei lá no Supremo que isso não envolve o senhor. Nesta mensagem, Marcos Duval diz a Bolsonaro, prestando contas, que teria relatado a Moraes o seguinte: que quem está fazendo toda a movimentação para que o senhor perca o cargo é o Daniel Silveira. E aí ele, num longo texto que Bolsonaro, eu repito, guarda como prova de como ele procedeu nesse caso, Duval diz, ter relatado a Moraes que Daniel Silveira agia no intuito de se vingar, Daniel Silveira demonstrava desespero, que a vontade de o plano urdido para prender ou para macular a imagem do Alexandre de Moraes era toda do Daniel Silveira. Perceba que ele é rifado, esse personagem é rifado já nessa mensagem que Bolsonaro guarda e diz ter recebido de Marcos Duval. Para fechar, tem a resposta do Bolsonaro a esse relato que é feito pelo Marcos Duval. A mensagem que o presidente, de novo, guarda com ele como prova do que ele teria dito diante do relato da proposta indecorosa de Daniel Silveira, e esse está perdido, é que Bolsonaro respondeu, abre aspas, coisa de maluco, fecha aspas. Foi assim, é esse o registro que está no telefone do ex-presidente, do relato feito por Marcos Duval sobre a conduta de Daniel Silveira nessa reunião.
abre aspas, coisa de maluco, fecha aspas. Detalhe, né? A fonte também informa aqui que Marcos Duval, nessa coisa do Zap, a República do Zap, cara, uma loucura isso, como esses assuntos eram tratados dessa forma, mas que Marcos Duval teria encaminhado tanto para Moraes quanto para Bolsonaro o mesmo relato. Então, a fonte diz, estavam os dois na mesma página. Como quem diz assim, se nada foi feito do lado do Supremo, nada também deveria ser feito pelo lado do presidente da República, naquela ocasião, que considerou o papo como, abro duas aspas, coisa de maluco. Vem pra cá, Yuri Pita, Larissa Rodrigues e Leandro Rezende. É informação que a gente traz e que vai pautar o depoimento do Marcos Duval. A República do Zap estava operando a full naquela semana. A fonte me garante que o presidente, em nenhum momento, então o presidente Jair Bolsonaro, né, descredencia o relato do que teria sido dito por Silveira. Uma segunda preocupação de Bolsonaro é dizer que em nenhum momento ele mencionou o GSI. Qual é a explicação que o ex-presidente está dando para o fato disso ter ido parar na boca de Duval na revista Veja? É dizer, olha, o Duval inferiu diante do quê? Do relato do Daniel Silveira de que teria como obter escutas e até um carro capaz de grampear as conversas dentro do Supremo Tribunal Federal, só quem teria esse tipo de aparelho é a inteligência. Então, o Bolsonaro está dizendo, eu não falei em nenhum momento, não citei GSI, e se ele chegou a essa conclusão é porque ele inferiu diante do que o Daniel Silveira, que está sendo tratado dessa forma, coisa de maluco, depois que o Daniel Silveira apresentou esse plano e, de novo, o presidente não nega que tenha participado, ouvido essa conversa, mas reafirma que ficou em silêncio absoluto, inclusive por medo de ser ele próprio grampeado. Com quem eu começo? Leandro Rezende. Dani, a sua apuração, né, primeiro, parabéns, óbvio, né, porque ela traz a visão do Bolsonaro sobre uma trama, essa trama que a gente está debatendo o dia inteiro, e ela traz pela primeira vez a visão do Bolsonaro sobre ela. Isso é um ponto. O ex-presidente da República confirma que houve essa reunião. Isso é fundamental. Para qualquer apuração que eventualmente vai ser aberta sobre esse caso, a reunião está confirmada por todos os envolvidos, né? O Daniel Silveira não se manifestou, mas o Flávio Bolsonaro disse que tinha conhecimento dela, o Marcos Duval foi quem revelou esse encontro e o próprio ex-presidente da República não nega que essa reunião aconteceu. Isso por si já é um dado, mas fica muito claro de que está todo mundo mirando para cima do Daniel Silveira, como ele, o autor dessa ideia. E aí, sobre a relação de Bolsonaro e Daniel Silveira. Tudo isso aconteceu no mês de dezembro. No mês de dezembro, o presidente estava vivendo, só para trazer um mínimo contexto, rapidinho. No mês de dezembro, o presidente estava em silêncio, era presidente da República ainda, não tinha reconhecido o resultado da eleição, estava vivendo aquele luto, né? Estava demorando a reconhecer. Foi destacado pela fonte que Bolsonaro estava recolhido e depressivo, de fato, né? Recebendo poucas pessoas, isso relato, inclusive, né, dos integrantes do PL que tentaram conversar com ele à época. A gente trouxe várias vezes isso aqui na programação, só para a gente ter uma ideia de como o Daniel Silveira era suficientemente próximo para, nesse momento em que o então presidente estava recolhido, o Daniel Silveira conseguiu acessá-lo para levar essa ideia classificada por Bolsonaro agora, nessa mensagem de coisa de maluco. Mas se trata agora, né, o Daniel Silveira está sendo jogado ao mar, está preso de novo, está a ele sendo atribuída essa trama absolutamente, né, confusa e estapafúrdia sobre a qual se levanta muitas dúvidas, mas não quer demais lembrar que Bolsonaro e Daniel Silveira foram muito próximos a ponto de, o presidente lhe dar um indulto, conceder a graça, né, o presidente da República lhe concedeu a graça, perdoou a pena que o Supremo Tribunal Federal lhe deu, né, no ano passado, e 2, o presidente comprou uma briga política para poder votar no Daniel Silveira para o Senado no Rio de Janeiro. Então não é qualquer momento que o Bolsonaro recebeu essa ideia do Daniel Silveira e também não é qualquer personagem. Agora ele está sendo jogado aos leões, mas era uma ideia que circulou livremente pelo altíssimo escalão do poder.
Dani. Tem uma questão, inclusive, que é a fonte acaba de me destacar aqui, que quando o Bolsonaro fala coisa de maluco, reagindo ao relato que Duval disse ter enviado a Alexandre de Moraes e encaminha ao presidente, né? Tipo, passando ali um atestado. Olha, presidente, eu expliquei aqui, isso é do dia 9, tá? Deixa eu pegar aqui exatamente para não ter... A reunião foi no dia 9, o relato é feito, isso chega também ali no dia 9. Aí Bolsonaro lê ali o relato que ele falou, né, do Alexandre de Moraes. Olha, ministro, quem está querendo pegar aí, tirar o seu mandato, quem quer vingança é o Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro não estaria envolvido. Eu trago esse relato aqui para o senhor e tal. E ele manda isso para o Bolsonaro para dizer, olha, falei com o Alexandre. Bolsonaro responde, coisa de maluco, que é o que você está vendo aqui na nossa tarja. E o Marcos Duval interage de novo com o presidente. E ele concorda, ele fala exatamente. Daniel Silveira já estava rifado ali, né? Quando essas pessoas, depois dessa reunião, decidem tratá-lo como alguém que está numa toada tóxica e fazem questão de documentar isso, Yuri. Pois é, o Leandro Rezende chamou a atenção para esse detalhe que é crucial nessa história toda, o quanto Daniel Silveira se manteve uma pessoa próxima do presidente, como a gente vê até os estertores do seu mandato presidencial, a despeito de tudo que já havia ocorrido com o deputado durante 2 anos, né? Lembrando que o caso dele começa em 2021. Se eu não estou enganado aqui na ordem cronológica, a gente está falando de praticamente 2 anos dessas ações ali de Daniel Silveira, que demonstram uma visão totalmente deturpada do que é democracia, não é nenhuma questão de entender o que é democracia, e esse tipo de discurso continua frequentando os gabinetes mais íntimos do presidente da República da época. O que permite que esse tipo de discurso seja feito ao lado dele. Ou seja, então, no mínimo, se houve essa precaução do ex-presidente de ficar calado numa conversa como essa, mas ele não teve o cuidado de deixar que uma conversa como essa ocorresse no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, entender que não se trata da casa privada deste ou daquele governante, se trata da residência oficial do chefe do Estado e do governo brasileiro. E o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito que não permite de forma alguma esse tipo de conversa, esse tipo de hipótese, esse tipo de trama seja colocada. Isso é que precisa ficar muito claro no contexto do que a gente está vendo vir à tona agora, mas que isso não surge do nada, não é um relâmpago em céu azul como esse aqui de Brasília. Se trata de algo que é construído ao longo do tempo. Né, a gente estava mencionando um pouco mais cedo, Dani, enquanto você estava na apuração, o espírito do tempo. O Leandro Rezende usou essa expressão, que o espírito do tempo deste ano de 2023, depois do que aconteceu no 8 de janeiro, é uma defesa institucional do Estado Democrático de Direito muito forte por todas aquelas instituições que são pilares da democracia, e o espírito do tempo que parece ter circulado de forma subterrânea, de forma escamoteada, e agora está vindo à tona nos últimos 2 meses de 2022, era exatamente o oposto dessa defesa institucional firme do Estado Democrático de Direito. Lari, quero te ouvir um pouco sobre isso. Daniel Silveira jogado aos leões, não tem mais qualquer tipo de aliado, teve o golpismo ali exposto, admitido agora, e passou a ser o isolamento dele, né? Circunscrever essa crise a ele passou a ser, inclusive, um fator em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E é engraçado, né, Dani, que a gente já tem várias versões de Duval, agora uma versão de Bolsonaro, do que ele teria se posicionado ali depois disso. Temos também algumas versões vindas de pessoas próximas a todos eles, mas não temos ainda o Daniel Silveira. E eu queria trazer essa informação porque ele que foi preso hoje, e agora, se chega até ele todas essas informações de que ele está sendo deixado ainda mais de lado, né, que já tinha uma parcela que tinha o abandonado naquele momento,
como ele pode se posicionar também, né? Teve esse temor no momento da prisão, por exemplo, fazendo uma ligação a todos os personagens desses últimos dias, em especial depois do 8 de janeiro, com Anderson Torres. Se Anderson Torres viria a falar sobre todos eles e entregar todo mundo. Até que ponto também Daniel Silveira, se sentindo abandonado, não pode vir com a sua versão para tentar implicar os demais. E isso seria um temor de pessoas próximas a Bolsonaro. Por isso que eu queria até fazer esse adendo, né? De como outras pessoas poderiam implicá-lo. Voltando ainda a falar em Anderson Torres. Até que ponto o Anderson Torres também não poderia implicar Bolsonaro na situação daquela minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça. Então, fazem essa referência, né, a Daniel Silveira enquanto coisa de maluco, e hoje eu ouvi ali no Senado de que Duval é um parlamentar, uma pessoa problemática. Então a gente, além de tudo, além de ter várias versões, estamos também lidando com pessoas, e eu incluo o Jair Bolsonaro nisso, que às vezes dão uma versão, voltam atrás. Bolsonaro ficou conhecido por isso. Às vezes tentam ir por um caminho, aquele caminho do meio termo, né, de eu estou incitando aqui, ó, a tentativa de dar o golpe, mas eu não falei as palavras que são golpe. Eu estou incitando, mas estou me protegendo ao mesmo tempo. Então agora é preciso realmente uma investigação, a Polícia Federal vai ouvir os envolvidos, pelo menos até agora Duval vai ser ouvido, o próprio Daniel Silveira vai ser ouvido, mas porque está preso, né, em outra ocasião, mas que deve ser perguntado sobre isso, claro, que é o assunto do momento, e também em especial a questão da inteligência que Duval fala tanto, né, em se colher provas para tentar chegar ao final, o que tentaram de fato fazer e, em especial, o que querem ao tornar público isso mais de um mês, quase 2 meses depois. Gente, o Marcos Duval acabou de chegar à Polícia Federal, chegou a coisa de minutos já para iniciar o depoimento dele. Agora são 5h16. Marcos Duval, então, chega à Polícia Federal, tá com o celular na mão e a informação que a gente tem é que ele vai entregar as conversas. Tanto as que teve com o Bolsonaro, como as que teria enviado para Alexandre de Moraes, ele vai entregar as conversas, que são, nesse cenário, a prova, digamos assim, material de trabalho. E também as conversas que teve com o Daniel Silveira, nesse momento, o personagem que foi jogado do navio, por todos os lados dessa história, como o pai e, até o momento, né, pai solteiro do ataque, da ideia, do plano golpista e de prisão de um ministro do Supremo e de fechamento de um tribunal superior discutido dentro do Palácio da Alvorada.